Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A função profética da Igreja, luz para o mundo em trevas. Queridos, hoje vamos refletir sobre a função profética da Igreja, um chamado essencial para cada um de nós como o corpo de Cristo. Desde o Antigo Testamento, vemos que os profetas foram levantados por Deus para serem suas vozes na terra, proclamando sua verdade, denunciando o pecado, e chamando o povo ao arrependimento. Essa mesma missão é dada agora à Igreja, à comunidade dos redimidos, que deve brilhar como luz em um mundo cheio de trevas. O chamado profético da Igreja. Jesus nos chama a ser o sal da terra e a luz do mundo, como lemos em Mateus 5. Ser sal significa preservar o que é bom e trazer sabor ao mundo. Ser luz significa iluminar as trevas com a verdade de Deus. Esse é o nosso chamado profético, proclamar as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A função profética da Igreja envolve ser a voz de Deus, proclamando suas boas novas com sinais e milagres, como fez Jesus. Marcos nos mostra que Jesus começou seu ministério anunciando: "E o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho." Da mesma forma, a Igreja deve anunciar que o reino de Deus está entre nós, convidando todos ao arrependimento e à fé em Cristo. A missão de testemunhar e evangelizar. Em Lucas 9, vemos que Jesus enviou seus discípulos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Hoje, a Igreja continua essa missão, testemunhando o amor de Deus em Cristo Jesus, que deu sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelizar não é apenas compartilhar palavras, mas demonstrar o poder de Deus por meio de sinais, milagres e transformações de vida. A Igreja deve ser um testemunho vivo do amor e da graça de Deus, mostrando ao mundo que há esperança em Cristo. Denunciar o pecado e anunciar a justiça. Parte da função profética da Igreja é denunciar o pecado e a injustiça. Efésios 5, nos exorta a provar o que é agradável ao Senhor e a não participar das obras infrutíferas das trevas, antes reprovando-as. Assim como os profetas no Antigo Testamento denunciavam o pecado e chamavam o povo ao arrependimento, a Igreja deve levantar sua voz contra a injustiça, a corrupção, e tudo o que é contrário à vontade de Deus. Ao mesmo tempo, a Igreja deve anunciar a justiça do reino de Deus, proclamando que em Cristo há perdão e nova vida para todos os que se arrependem e creem. Devemos ser mensageiros da reconciliação, trazendo luz onde há escuridão, e esperança onde há desespero. Ser luz em um mundo de trevas. A função profética da Igreja é trazer luz às trevas. Atos 28 nos mostra que Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Devemos fazer o mesmo, com ousadia e fidelidade, proclamando o Evangelho sem medo, mesmo em meio à oposição. A Igreja não pode se esconder, deve ser uma cidade edificada sobre um monte, que não se pode esconder. Precisamos refletir a luz de Cristo em todas as áreas da nossa vida, para que o mundo veja nossas boas obras e glorifique a Deus. Queridos, a função profética da Igreja é um chamado de grande responsabilidade, mas também de grande privilégio. Somos chamados a ser a voz de Deus neste mundo, proclamando a verdade do Evangelho, denunciando o pecado, e anunciando o reino de Deus. Que possamos ser fiéis a esse chamado, vivendo como sal e luz, trazendo esperança e transformação ao mundo ao nosso redor. Que Deus nos capacite a cumprir essa missão com poder, amor e graça. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.